desse bimestre. E nesse bimestre nós estamos tratando sobre Deus de milagres, não é? Deus de milagres. E hoje, Dia das Mães, nós queremos continuar com esse tema de suma importância, com um tema dizendo sobre a trajetória, não é? E as virtudes de milagres que aconteceram na vida de Ana. Vamos falar um pouquinho sobre essas virtudes, né? Ana, nós já lemos o texto nesta oportunidade, e o texto que nós lemos, né, nessa noite retrata no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 1 a seguir, da história desta mulher. A Bíblia diz que ela era casada com um homem chamado Eucana, e ela era a Ana. Naquela época, era permitido a um homem possuir mais de uma mulher. Era permitido por lei, a lei de Israel e das nações da época, permitia que um homem pudesse possuir mais de uma mulher. Por esta razão, Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma mulher era a Ana e outra mulher era Penina. A mulher chamada Ana não conseguiu ter filhos. A sua madre foi cerrada em si e ela não teve filhos, enquanto que Penina, praticamente todo ano, tinha um filho nas mãos, no braço, para embalar e para amamentar. E isso começou a trazer uma indignação na vida de Ana. Ana passou a ser uma mulher indignada e uma mulher amargurada de espírito. A Bíblia diz no capítulo 1 de 1 Samuel que Eucana, ele destinava para Ana um tempo maior, justamente para tentar suprir essa necessidade que ela tinha de ter filhos. A Bíblia diz que Eucana dava presentes para Ana mais do que dava para Penina. A Bíblia diz que a Ana vivia numa regalia muito maior do que a Penina. Se Eucana fazia uma viagem, levava Ana, mas não levava Penina. Se Eucana fizesse uma viagem sozinho e trouxesse presentes, trazia um presente maior valor para Ana, em detrimento do presente que dava para Penina. Mas nada disso satisfazia o coração de Ana. Ana passou a viver uma vida atribulada, angustiada, para os dias de hoje, uma vida depressiva, uma vida melancólica, uma vida sem alegria nenhuma, sem contentamento algum, a ponto de Eucana indagar por diversas vezes a Ana, dizendo: por que você está triste? Por que tem tristeza no teu coração?
adoração. Eu, porventura, não faço o possível para te dar presentes e fazer com que você tenha regalias maiores do que a Penina? Porventura, eu não lhe sirvo como mais do que 10 filhos juntos? E a Ana ouvia isso e ficava mais angustiada ainda. A Bíblia diz então que a Eucana, ou Eucana, junto com Ana e Penina, eles foram até o lugar de adoração, onde estava o sacerdote Eli, onde Hófni e Finéias eram os sacerdotes que faziam os sacrifícios, e eles então iam todo ano adorar. Enquanto Penina estava com seus filhos, gozando alegria plena das festividades da adoração, lá no lugar de adoração, a Ana, ela estava tristonha, cabisbaixa, depressiva, e ela utilizava do seu tempo para oração, para intercessão. Enquanto os meninos de Penina corriam para lá e para cá, e a Penina mostrava grande regozijo pelos filhos que ela tinha com Eucana, a Ana vivia melancólica, depressiva, cabisbaixa, tristonha. Mas o que nós aprendemos com a Ana é que ela estava triste, sim, ela estava melancólica, sim, ela estava depressiva, a Bíblia diz que sim, mas ela não ficava só com esses adjetivos negativos na sua vida. A Bíblia diz que ela procurava clamar a Deus, clamar ao Deus do céu. Ela canalizava todo aquele sentimento ruim que ela possuía e transformava isso em petições a Deus. E a Bíblia diz que todo ano eles subiam para a adoração, e ela não se cansava de clamar ao Deus do céu, pedindo filho. E um desses momentos, quando Eli estava sentado na cadeia perto de um pilar no templo de adoração, a Ana, ela estava exatamente na mesma situação de sempre, orando, mas ela não orava com voz alta, voz audível, ela orava em espírito, e ela apenas movia os lábios. E a Bíblia diz que Eli, que estava sentado próximo a Ana, observou que Ana, ela tristonhamente, chorando, ela só movia os lábios e não tornava audível a sua oração, a ponto de Eli ficar incomodado em ver a situação de Ana, e chamou a atenção de Ana, dizendo: aparta-te, ovinho de ti, não venha para a igreja embriagada, não venha para a igreja depois que tomou uns goró, não venha para a adoração com o estômago cheio de vinho de mosto. Ele achava que a abençoada da Ana tinha ficado bêbada e viera para a adoração, por isso ela estava naquela situação. Ele não teve a interpretação, não teve o discernimento espiritual.
Ele então observou humanamente falando e logo detectou que porventura a Ana estivesse bêbada. Mas ela chama-nos a atenção também mais uma vez. Primeira trajetória e virtude de Ana: ao invés de manter-se chorando em casa, ela foi para a igreja. Ela nos ensina que ao invés de ficar melancólico, chorando, falando para as pessoas dos seus próprios problemas, o melhor é ir para um lugar de adoração e falar com Deus. Esse atributo nós aprendemos com Ana. Segundo atributo e virtude que a gente aprende com Ana é que ela não achou ruim como homem de Deus. Se fosse mulheres que a gente conhece hoje, se fosse homens que a gente conhece hoje, iria achar ruim do pastor falar com ele ou com ela, iria sair da igreja, iria sair difamando o pastor, porque o pastor chamou-lhe a atenção, ou iria ficar zoando com o ministério do pastor, dizendo que o pastor não tem discernimento, que ele não tem espiritualidade, que ele não sabia o que estava acontecendo com o coração dele ou dela, que por isso estava naquele jeito amargurado. A Ana não, gente. A Ana, ela diz assim: não, meu Senhor, a tua serva não é filha de Belial. Belial significa o diabo, Apólio, Satanás. A tua serva não serve a Satanás, não fica embebedando-se para vir para a igreja, não. A tua serva está com o coração amargurado, a tua serva tem estado com o coração voltado em adoração, mas está amargurado, e eu não consigo falar, e é por isso que eu só mexo os lábios, porque o meu coração está amargurado. Por quê? Aí ela mencionou para o homem de Deus o porquê. Terceira virtude que eu vejo em Ana: ao invés de ela ficar falando no Facebook, ao invés de falar no Instagram, ao invés de falar lá no WhatsApp, ao invés de fazer uma chamada de vídeo para a melhor amiga e chorar e derramar lágrimas para a melhor amiga, ela aproveitou e falou como profeta, ela aproveitou e falou como homem de Deus, ela aproveitou e falou com quem tinha a condição de dar a resposta para as suas orações. Já é a terceira virtude que eu encontro em Ana. A primeira virtude é sair de casa e ir para a igreja. A segunda virtude é orar na presença de Deus. A terceira virtude é falar com o homem de Deus. Quando o homem de Deus chamou-lhe a atenção, ela então aproveitou para falar o que estava acontecendo. A Bíblia diz: confessai uns aos outros as vossas necessidades, confessai aos santos a vossa necessidade. Ali estava o profeta Eli, estava o sacerdote Eli, estava o responsável pela adoração no templo, estava o responsável por estar levando a adoração do povo à presença de Deus. Ana, ela demonstrou a tristeza e falou com seu senhor Eli: a sua serva não está cheia de gosto, a tua serva não está embriagada, a tua serva está amargurada de coração, porque a tua serva tem pedido a Deus um filho e não tem conseguido. Mas eu quero nesta oportunidade, ó profeta Eli, eu quero fazer um voto diante de Deus, que se neste momento o Senhor Deus me conceder um filho homem, esse filho será
do Senhor, esse filho será dedicado ao Senhor, esse filho será nazireu, esse filho não passará navalha no seu cabelo e nem na sua barba, esse filho não vai tomar vinho, esse filho será nazireu, apresentado no templo para servir ao Senhor. Terceiro ou quarta virtude que eu encontro aqui em Ana, é que Ana, ela sabia do segredo do voto, sabia o segredo que é votar diante de Deus. O que é votar diante de Deus, pastor? Votar diante de Deus é você colocar uma necessidade tua e disser assim: se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso para o teu nome ser glorificado, para o seu nome ser exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Eu vou fazer tal coisa pela tua obra. Lembram-se de Jacó? Jacó fugindo do seu irmão Esaú, e quando ele chega num outeiro, num monte chamado Luz, ele dorme, e ao dormir ele vê uma escada e anjos subindo e descendo do céu à terra, e ele então chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e ele fez ali um voto. Ele diz: se o Senhor me levar em paz, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der veste, se o Senhor me der uma vida, se o Senhor me levar e me trouxer em segurança, eu darei o dízimo de tudo. Ninguém pediu dízimo para ele, ninguém tinha pedido nada para ele. Ele colocou um desejo no coração: se o Senhor fizer isso, eu estou precisando tanto, eu vou fazer isso que eu posso fazer. Ele fez um voto. Voto é algo que a gente faz uma permuta com Deus, mas a minha Bíblia diz que é melhor não votar do que se votar e não cumprir. Se você fizer um voto, cumpra imediatamente, porque Deus não se agrada de pessoas que não usam e cumprem com a sua palavra. A Ana conhecia o segredo do voto, e ela fez um voto: se o Senhor me der uma criança homem. Saber pedir é muito importante. Ela não queria qualquer criança, ela queria uma criança homem. Ela poderia dizer: eu quero um filho, não quero saber qual o sexo da criança. Para mim o importante é que venha com saúde. Vindo com saúde, porque não é assim que a gente fala, e é uma verdade, não é? A pessoa fala assim: está grávida, ai que maravilha, que belezinha, parabéns e tal. Aí a gente fala assim: já fez a ultrassom? Não, ainda não fiz. Aí a mãe imediatamente fala: ah, mas o que vier tá bom, o importante é vir com saúde. Parece um chavão popular que todas as mães falam, os pais falam. Essa Ana, ela já estava pedindo, então ela fez um pedido porque estava no seu coração. Ela pensou consigo: se eu fizer um voto e dedicar uma criança para trabalhar no templo, não poderá ser uma mulher, porque uma mulher não é aceita para trabalhar no templo. Dentro da cultura judaica, só pode ser homem. Aquele tempo não tinha sacerdotisa que trabalhava dentro do templo, era apenas sacerdotes. E ela então fez o pedido correto: se o Senhor me der um filho homem, esse filho será teu. E naquele momento, o Eli, que é o sacerdote, o profeta, ele diz assim: conceda o que pede o teu coração. Selou, acabou. Viu como é importante
importante, necessário que você procure o homem de Deus, que você procure o sacerdote, que você procure o responsável pelo altar, que você procure alguém que tenha direcionamento para a sua vida. Se ela tivesse procurado qualquer outra pessoa, ela continuaria estéril, ela continuaria com um problema. Mas primeiro, recorreu a Deus. Ao recorrer a Deus, o homem de Deus viu que ela estava orando e pensou que ela estava embriagada. Ao estar inquirindo a Ana então abriu seu coração e disse que ela tinha uma necessidade. É muito importante que você diga o que você precisa, mas com todas as palavras, todas as letras. Você quer pedir um carro? Pelo amor de Deus, peça um carro que preste. É importante é ser um carro, não é não. Peça um carro que não vai te dar problema. Peça um carro que não vai te deixar na mão. Peça um carro que não esteja fumando o motor. Está fumando, mas foi Deus que deu. Não foi não. Deus não dá coisa ruim aos seus servos. Foi assim, eu pedi e Deus deu. Pois é, você pediu, não pediu bem, e o diabo ouviu e te deu essa desgraça. É mesmo, pastor? É. E tem uns que falam assim, presente de Deus, num carro fumando. Quantas vezes eu estou atrás de um carro fumando, aquele fumaceiro terrível na minha cara, e o adesivão lá, presente de Deus. Pastor, o senhor não pode falar isso. Eu falo a paz e o poder do nome de Jesus, porque Jesus falou assim, os homens sendo maus, dá coisas boas aos seus filhos, muito mais Deus. Vai pedir, meu caro, minha cara, meu filho, minha filha, peça direito. Peça com todas as palavras, com todas as letras. Senhor Deus, eu quero uma casa, a casa que eu quero é assim, assim, assim. Eu quero uma casa com 3 quartos, eu quero uma sala, eu quero uma copa, eu quero uma cozinha, eu quero uma despensa, eu quero um quarto com suíte, eu quero uma banheira de comida, uma massagem no quarto, eu quero isso, eu quero aquilo. Opa! Agora, se você não quer, peça só o que você quer. Porque se você pedir, a minha Bíblia diz que o Senhor Deus diz assim, se você der, você vai receber. Então dai e receber, medida sacudida e transbordante. Mas a Bíblia fala assim, pedi, e dará-se gozar. O que você vai pedir, peça direito. Diz Tiago assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem que saber pedir, meu caro. Saiba pedir. Eu já tive carro muito ruim na minha vida, mas eu tive que pedir. Eu não tenho culpa não. O capeta ouviu e veio e me deu. Já tive. Mas depois eu aprendi a pedir para Deus. Aí depois eu aprendi a pedir para Deus, aí a coisa me endireitou. Acabou. Não é assim? É assim. Então, minha gente, a Ana, ela soube pedir. Eu quero um filho homem. A Bíblia diz que eles retornaram para casa. Eles namoraram. Quando a Bíblia fala assim, ele conheceu Ana. E Eucana conheceu. Conheceu porque ficaram lá namorando, assim, hoje tem. Aí teve. E ela engravidou. Que beleza. Mas eles tinham tido já tantas vezes e nada. Só que agora ela tinha trazido uma palavra do profeta. Seja feito conforme o desejo do teu coração. Daqui a pouco, minha gente, 9 meses depois, a Ana tem um filho normal, um parto normal, um filho saudável. E ela coloca o nome de Samuel. Depois de um ano, Eucana com Penina vai para a adoração e fala, vamos, Ana. A Ana fala assim, eu não vou esse ano, porque se eu for eu vou ter que cumprir com a palavra que eu dei ao meu Deus, de deixar o
vou ficar mais um pouquinho para me desmamar o menino. E aí o ano que vem eu vou. Aprendemos mais uma virtude de Ana: cumprimento do voto. Ela não diz assim, pensando bem: ah não, eu pedi tanto esse filho, agora que Deus deu, vou levar nada, eu vou ficar, nunca mais eu vou lá no templo, nunca mais. Não, Deus não se agrada de quem faz voto e não cumpre. Então Ana cumpriu com o voto. Um ano depois, está ela lá, levou um touro. Ela levou um touro, um macho touro, para dedicar ao Senhor. E junto com o touro, ela levou um menino. Degolaram o touro, esquartejaram o touro e ofereceram um altar de bronze em adoração. E depois procurou Eli e disse: Eli, meu senhor, lembra de mim? E ele, já velho, mas assim, como eu esqueceria? E ela disse: pois é, eu sou aquela amargurada, mas que agora não é mais amargurada. Eu sou aquela depressiva que veio aqui, mas agora não sou mais depressiva, porque o Senhor me visitou, e agora eu que não podia ter filhos, agora tenho um filho. Olha aqui, um lindo menino, eu desmamei, não precisa mais dar mamar para ele, está com 2 aninhos, já andando, e eu vim aqui dedicar ao Senhor, vai ficar aqui no templo, cria esse menino, vai ser nazireu. Apresentou o menino no templo, e o menino ficou ali, sendo cuidado por Eli. E nós conhecemos a trajetória de Samuel. Cresceu, foi um menino abençoado, um jovem abençoado, um homem abençoado, e um senhor abençoado, e um ancião abençoado por Deus, porque teve uma mulher que fez voto, mas cumpriu o voto. A Bíblia diz que porque ela cumpriu com o voto, Deus continuou abençoando ela com filhos. Ela não teve só Samuel, ela continuou tendo filhos, e continuou sendo alegre mãe de filhos. Para algo extremo deve acontecer votos extremos. O problema era grande demais para ser resolvido. Então a Ana fez um voto grande demais para a resolução do problema. Tem pessoa que tem problemas insolúveis, mas não tem fé para fazer um voto grande. Você precisa saber que o voto que você vai fazer diante de Deus tem que ser de acordo com o tamanho do seu problema. Se o teu problema é pequenininho, faz um voto pequenininho. Se é médio, faz um voto médio. Mas se o teu problema é grande demais, então faça um voto grande demais. Nós aprendemos com Davi, que Davi, ele acostumava fazer diante de Deus os seus votos, sacrifícios. Ele diz assim: eu sei que o Senhor não estaria aceitando sacrifícios, porque senão eu te daria 20.000 bois. Oh, gente, eu estou falando de 20.000 bois para sacrificar a Deus em adoração. Mas ele disse assim: mas o Senhor não quer agora os 20.000 bois, o Senhor quer o meu coração, o Senhor quer que eu me coloque no teu altar, o Senhor quer que eu me derrame diante do teu altar. E assim Davi fez, e Deus aceitou a adoração de Davi, e Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você reflita sobre as virtudes e a trajetória de Ana. O que Ana nos ensinou, para que você possa fazer o mesmo, para que eu possa fazer o mesmo. A bênção que Deus vai entregar para mim e para você exige que nós tenhamos um posicionamento firme, exige que nós tenhamos um posicionamento de prometer para Deus algo grande. E aí você
vai dizer para mim, pastor, não preciso prometer nada, porque o maior sacrifício já foi realizado na cruz do Calvário, que foi o sacrifício de Jesus Cristo Nazareno, e eu concordo com você. O maior sacrifício realizado em todos os tempos e aceito pelo Pai eternamente é o sacrifício de Jesus Cristo, claro, para a salvação da humanidade. Mas Deus espera que nós também venhamos fazer votos. Lembra que fez a Ana? A Ana cumpriu com o voto e ela levou um touro para apresentar a Deus. Levou uma oferta. A maioria das pessoas não acha necessário levar oferta para Deus, estar dedicando ofertas a Deus, mas Deus, Ele agrada a si de quando a gente adora Ele com o nosso coração, mas também com as ofertas. E as ofertas servem para a manutenção da obra de Deus, mas a maior oferta que Ele quer realmente ainda é o meu e o teu coração, a minha vida e a sua vida, a minha disposição em adorá-lo e a tua disposição em adorá-lo. A Ana conhecia muito bem o seu problema, e porque ela conhecia o seu problema, era ela quem deveria correr atrás para resolver. Quem conhece o teu problema é você. O máximo que o profeta vai fazer é te trazer uma palavra profética, mas quem tem que pagar preço em oração é você. Quem tem que ficar indo ao templo é você. Quem tem que continuar clamando a Deus é você. E vai chegar um momento em que Deus vai abrir os seus braços e vai dizer: vai em paz, porque a tua oração foi ouvida. Mas enquanto isso não acontecer, eu e você precisamos continuar em oração. E depois, dobre os joelhos e adore. A Ana foi ao templo para adorar. Ela não ficou choramingando, ela não ficou reclamando, ela não ficou choramingando para os cantos porque deixou o filho da promessa lá no templo. Não, pelo contrário, ela sentiu grande alegria em poder cumprir com o seu voto. Virtudes e trajetórias de Ana, a mãe Ana, que desmamou o seu filho e entregou a Deus, entregou ao templo para servir a Deus. Quero te convidar nesta oportunidade a você fazer algum voto a Deus. Entregue alguma coisa a Deus. Ai, pastor, eu vou entregar o quê? Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue as suas emoções ao Senhor. Entregue o seu sentimento ao Senhor. Entrega a sua mente ao Senhor. E diz o texto bíblico: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quer receber? Entregue. Quer receber algo de Deus? Doe. A Bíblia diz que primeiro você entrega, depois você recebe. Você não vai receber sem antes entregar. A Ana teve muitos filhos, mas ela primeiro entregou. No templo, o único filho que ela teve, o filho que lhe trouxe alegria. Que as bênçãos de Deus continuem sobre as mães em todo o Brasil e aqui em Cornélio Procópio, aqui na Assembleia de Deus, que nós possamos verdadeiramente estar sendo abençoados em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus permitir. Os nossos internautas, vamos nos despedindo aí em nome de Jesus. Glória.